Amém. Deus abençoe os irmãos essa noite. Graças a Deus pelas bênçãos alcançadas nesses cultos que tivemos. Deus possa continuar nos abençoando. Amém. Vou convidar os irmãos a nós inclinar nossa cabeça e fazer uma oração. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nos colocamos, Senhor, mais uma vez na Tua presença, reconhecendo, Senhor, a Tua grandeza, Senhor, a Tua majestade. Teu Espírito tem se movido já no meio dos louvores e na vida de cada irmão. Podemos sentir, Senhor, a Tua presença viva neste lugar. Portanto, nesta hora pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia. Pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre esses pedidos de oração que estão na minha mão. Que Tu possa, Senhor, atender cada necessidade. Tu conheces, Senhor, o que cada um deles tem pedido. Que nesta noite Tu possa, Deus, alcançar a cada um deles, o Senhor, através da Tua misericórdia. Pedimos a Tua graça agora sobre a Tua palavra. Que Tu possa, Senhor, abrir o nosso entendimento. Que Tu possa abrir, Senhor, a Tua palavra para os corações nessa noite. É que eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero convidar os irmãos para nós ler no livro de Gênesis, capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 1. Livro de Gênesis, capítulo 13, a partir do versículo 1. Os irmãos encontraram? Subiu, pois, Abraão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher, e tudo o que ele tinha, com ele Ló. E era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houvera contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se escolheres a direitas, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente. E apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram muito maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra Deus. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês
te hei de dar a ti e à tua descendência para sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar. Podemos ver que nessa passagem Deus está fazendo uma separação. Eu gostaria de colocar o título da mensagem de hoje, a palavra de Deus fazendo separação. Porque Deus é um Deus que faz separação. E desde o princípio da criação, Deus fez separações. Quando Deus disse haja luz, Ele fez separação entre luz e trevas. Isso tem um grande significado, porque a própria luz seria o próprio Deus condescendendo na forma de um halo de luz chamado Logos. E a partir daí todas as coisas começaram a ser criadas, e Deus fez separação entre luz e trevas. E Deus também fez separação entre as águas e a porção de terra. Então, desde o princípio, Deus ele tem feito separação. Agora, nesse tempo, Deus também ele tem feito uma separação. Todo tempo, Deus separou os seus. Deus enviou a sua palavra, e se Deus no princípio tivesse falado haja luz, e aquela luz não tivesse surgido, então não seria a palavra de Deus, isso teria falhado. Porque a palavra de Deus, quando ela é mencionada, aquilo tem que gerar um efeito, aquilo tem que produzir algo, porque é o próprio Deus que está falando. Porque a Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era o próprio Deus. Então, quando Deus falou a sua palavra no princípio, aquela palavra, ela determinou o que deveria acontecer. Louvado seja Deus. Então, ali Deus fez essas separações, e no jardim do Éden, da mesma forma, Deus separou ali duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E esta árvore do conhecimento do bem e do mal foi o que causou a morte para a humanidade. A humanidade foi contagiada com um vírus chamado morte, mas Deus fez um pacto, e este pacto traria novamente a vida para aqueles que aceitassem a comer da árvore da vida. Então hoje nós temos a possibilidade de poder comer da árvore da vida ou comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós estamos passando pela mesma escolha que Adão e Eva tiveram ali no jardim do Éden. Deus teve que colocar aquelas duas árvores ali para que Ele então pudesse manifestar os seus atributos, como Salvador, como Curador, como Redentor, e tantas outras atributos que há reunidos em Deus. Então, quando Deus também fez Adão e Eva ali, para que Deus pudesse manifestar os seus atributos, Ele separou Eva de Adão, porque enquanto Eva estava em Adão, aquele lado feminino, jamais Eva poderia cair, porque ela estava em Adão, que era a semente original de Deus, era o plano original de Deus. Então Deus, um subproduto, de um produto secundário, ali haveria uma possibilidade de haver uma queda, mas esta queda não poderia ser ocasionada por Deus, mas haveria uma possibilidade deles viverem eternamente ou escolheram conhecer o bem e o mal. E fazendo isso, então Deus já tinha no seu plano, já antes da existência deles, antes deles caírem, Deus já tinha o seu plano redentivo, e tudo isso era atribuído no desenrolar desses acontecimentos, dessa construção que Deus estava fazendo ali. Quando Deus estava criando Adão e Eva, então ali haveria uma queda, e houve esta queda, e esta queda ela aconteceu quando Adão e Eva estavam no jardim de Deus.
Então Deus, da mesma forma, Ele traz tudo ao original. Ele estava ali no jardim de Deus, com tudo em perfeição, não havia motivo para ver aquela queda, mas mesmo assim, a serpente, através de uma pregação, através de tentar convencer a Eva, fez com que ela descresse da palavra de Deus. E quando se descrê da palavra de Deus, então é o método aonde entra a morte. Mas quando se segue a total palavra de Deus, ali é vida, porque a palavra de Deus é vida. Deus não veio para trazer morte, mas veio para trazer vida. Aleluia. E da mesma forma, Deus foi trabalhando de geração em geração e permitiu, que houvesse quedas. Nós podemos ver que Sansão, ele foi um homem separado de Deus, ele foi um nazireu, um homem que foi separado, e na sua cabeça havia 7 tranças. Essas 7 tranças simbolizam 7 eras, no qual Jesus Cristo, ele trabalharia. Mas ele se deixou corromper, e acabou mostrando, para uma Dalila, uma mulher, onde estava a força dele. Então ali houve a queda dele. Durante 7 eras, se não houvesse um segredo escondido, jamais nós chegaríamos até esse tempo que nós estamos vivendo, porque aquilo era um segredo que eles tinham que guardar, e Deus guardou este segredo durante 7 eras. Mas que segredo? O segredo que ele teria que se revelar para a sua esposa. Aquela que era noiva agora se tornou esposa. Ele pôde se revelar para ela, mas chegou um final, ali onde Sansão, ele, quando estava cego, não havia mais chance para ele, começou novamente a brotar 7 tranças. Ele era um nazireu, um homem separado, porque Deus tinha separado para ele, para um trabalho, assim como Deus tem nos separado hoje para um trabalho também. Aleluia. E aquelas 7 tranças começaram a crescer novamente, aonde veio o poder dele. Ali foi restaurado aquelas 7 tranças, e ele pôde destruir com aqueles filisteus, e ele se colocou entre 2 colunas, e para mim essas 2 colunas não é nada mais, nada menos que 2 poderes que estão sobre a terra, que é o poder político e religioso. E quando Deus manda um profeta, é para combater o sistema político que está errado e o sistema religioso. E ele empurrou aquelas 2 colunas, e derrubou e matou aqueles filisteus, e ali ele morreu junto. E ele morreu, na sua morte ele matou mais filisteus do que quando ele estava vivo. E da mesma forma, veio um anjo forte nesse tempo, e ele coloca o seu pé direito sobre a terra e o esquerdo sobre o mar, mostrando que também esse poder político e religioso seriam aniquilados pela palavra verdadeira nesse tempo. Então todos os tipos da Bíblia mostram que Deus está sempre trabalhando da mesma forma. Todos os acontecimentos iriam se refletir no futuro. Glória a Deus, aleluia. Então neste tempo, nós estamos vivendo como naqueles tempos passados, mas agora temos alcançado uma luz maior ainda. Uma luz maior, porque nós também somos nazireus de Deus. Nós somos separados para um trabalho para Deus. Nós somos separados para viver para Deus. Então nós não podemos ter nenhuma mistura com denominação, nenhuma mistura com pessoas que não tragam a mesma eleição que nós, pessoas que não trazem as mesmas características ou a mesma crença que nós temos. Aleluia! Porque essas pessoas podem nos corromper. Então nós não fizemos parte, não nos reunimos com pessoas que praticam feitiçaria ou pessoas que gostam de se reunir para falar sobre jogo de futebol. Lá onde eu trabalho, para mim isso é um assunto estranho, porque quando eles começam a falar de futebol, para mim terminou o assunto. Eu fico mudo, e eles continuam
continua a conversa ali, mas eu não tenho assunto porque eu não acompanho. Né? Então há uma diferença, há uma separação. Então quando eu já até notei, né, tem um rapaz que gosta muito de ir em dança, eu vejo sempre ele comentando que ele dança vários tipos de música, e já quando ele se aproxima de mim, ele fala sobre a igreja. Ele diz, tu vai na igreja no final de semana? Tem alguma coisa? Já faz semana, desde quarta-feira, era sexta, fui quarta, quinta, sexta, sabe? E tem uma festinha para mim ir também, no domingo de manhã, eu quero ver se eu vou. Ele diz, muito bom isso. Ele não pode vir conversar comigo sobre dança, ele não pode vir conversar comigo sobre futebol, porque eu não vou ter esse assunto. Eu me torno calado, porque tem que haver uma diferença. Louvado seja Deus. Então, Deus ele tem nos separado nesse tempo, assim como Deus separou no tempo de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi um homem separado. E sempre quando você está separado do mundo, sempre você vai ser criticado. As pessoas vão criticar, você vai ser considerado como um estranho. Né? Você talvez não vai ter muito companheirismo, mas isso é algo natural. Porque o nosso companheirismo está aqui entre os irmãos. Né? Quando nós nos reunimos, este é o companheirismo que Deus se agrada. Não pessoas que creem de maneira diferente. Porque Sansão, quando ele se envolveu com uma pessoa que adorava outro Deus, ele acabou se corrompendo. Ele acabou deixando de lado a palavra de Deus. Salomão, da mesma forma, Deus tinha dito para ele não casar com mulher de outro povo, de povo estranho. Era um mandamento de Deus, e ele sendo um homem sábio, e ele pediu sabedoria para Deus, mas mesmo assim ele tentou usar aquela sabedoria humana para tentar resolver problemas que ele tinha. E às vezes nós temos problemas, mas Deus ele está conosco. Então esses problemas nós temos que crer que é Deus que vai resolver. Nós não podemos usar um método intermediário para resolver os nossos problemas. Usar de mentiras, de amizades, nada disso. Mas usar da promessa de Deus. Embora muitas vezes seja doloroso, muitas vezes nós passamos sacrifício, mas nós temos que confiar em Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então Salomão, da mesma forma, quando ele casou com uma mulher que não era do seu povo, ele disse, eu vou terminar com as guerras entre Israel e os sírios. Aí casou com a filha do rei dos sírios, e ele disse, eu sendo parente deles não vai ter mais guerra. Mas em pouco tempo a idolatria estava instalada dentro do palácio de Salomão. A idolatria foi tomando conta. Certamente ele teve que fazer um altar para ela, mandar que separasse ela das outras mulheres que ele tinha. Naquele tempo era permitido a poligamia. Então ele deixou ela separada, mas logo em seguida ela já estava andando pelos jardins, da onde as outras mulheres também passeavam, e começou a contagiar. Então a desgraça de Salomão veio porque aquela separação que Deus disse que era para fazer, ele não fez. Deveria ter uma separação, e muitas vezes nós misturamos demais. Muitas vezes nós misturamos as amizades, misturamos muitas coisas, misturamos a palavra, e a palavra ela é pura, não pode haver uma interpretação errada dessa palavra. E no momento que há uma interpretação errada, assim como houve no jardim do Éden, aí a morte se instala, aonde a bênção de Deus ela se afasta. Então nós temos que ter o cuidado em ver aonde Deus está trabalhando, aonde Deus ele tem a sua vontade perfeita. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Da mesma forma, Paulo ele foi um homem separado. Logo quando ele teve aquele contato com a coluna de fogo, ali ele recebeu algo maior, algo tremendo. Quando aqueles
discípulos lá no cenáculo, eles receberam ali o Espírito de Cristo, dividido como línguas de fogo. Ali Cristo se dividiu entre aqueles discípulos e entre aquelas 120 pessoas que estavam ali reunidas, né? E eles puderam então falar da palavra de Deus, manifestar o poder de Deus, né? Mas ali eles não tinham recebido a totalidade, e isso foi algo permissivo também, para que então Deus pudesse se manifestar mais adiante. Então começou a surgir muitas falsas doutrinas, porque Paulo mesmo disse, depois que ele recebeu aquela vindicação, quando ele recebeu aquela coluna de fogo ali, que era o próprio Cristo, se manifestando para ele, né? E ele diz assim: o filho da desobediência já opera no nosso meio. Já tinha pessoas pregando coisas contrárias, né? Aquilo que ele estava ensinando, aquilo que ele ensinava era o próprio Deus que tinha revelado para ele. Mas então agora havia uma mistura ali de doutrinas, pessoas que já criam que a ressurreição já havia acontecido naquele tempo, e Paulo diz que aquilo ali era algo que não era a verdadeira palavra de Deus, aquilo ali não era a verdadeira interpretação para aquele tempo. Mas se Paulo tivesse chegado antes, né, se ele tivesse estado ali no Pentecostes junto com aqueles discípulos, isso não aconteceria, porque ele recebeu uma luz maior, ele recebeu a totalidade da coluna de fogo. O próprio Cristo se manifestou para ele, porque ele tinha uma obra maior, foi ele que foi o maior expositor da palavra de Deus, e ele que trouxe isso para os gentios. Louvado seja Deus. Irmãos, podem dizer amém? Ele trouxe a revelação verdadeira. Enquanto eles estavam confundidos, não sabiam se iam crer na lei, se tinha que guardar o sábado, se tinha que ainda cometer a incircuncisão, né, se tinha que matar cordeirinho. Eles estavam ainda seguindo a lei, eles estavam confusos. É verdade. Mas Paulo veio e ele colocou tudo em ordem, porque aquela manifestação, né, de Jesus Cristo na sua vida é o que trouxe, né, todo esse desenvolvimento. Agora, da mesma forma, nesses tempos que nós estamos vivendo, né, em eras passadas, cada mensageiro recebeu uma parte da palavra. Foi dividida a palavra durante 7 eras. Mas chegou um tempo onde Deus enviou um mensageiro, e esse mensageiro recebeu a totalidade. Aleluia. A totalidade da palavra para apresentar para a noiva de Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque quando a nuvem se manifestou ali no céu, essa nuvem sobrenatural, ele diz que aquele anjo forte, que fala em Apocalipse ali, no capítulo 1, eis que vejo um outro anjo, um anjo forte que desce com o livrinho aberto. Esse era o próprio Cristo, e esse Cristo se manifestou para o profeta. Aleluia. Ele não veio somente numa porção, como veio nas eras passadas, mas agora para trazer uma revelação maior, para mostrar que a igreja agora ela está casada. Aleluia. Ele veio apresentar a palavra novamente para a igreja, a noiva, e ela casa com esta palavra, porque ela faz parte desta palavra. Aleluia. Louvado seja Deus. E quando ela se casa, então ali há uma intimidade. Então o casal, quando se casa, eles já não têm mais vergonha se a esposa está nua ou se o marido está nu, eles não têm mais vergonha um do outro. Assim como Eva e Adão no princípio, os dois estavam nus e não sabiam. Havia uma inocência. E hoje, da mesma forma, né, Deus se revela para a sua igreja. Ele está casado com ela, e Ele se manifesta mostrando todos os seus segredos. E a igreja se manifesta também para Cristo, mostrando que ela é fiel, que ela é pura. Ela se revela, ela ora, né, de uma maneira diferente. Ela já não ora mais crendo que ela é uma pecadora,
pensávamos, eu sou um pecador, eu sou um pobre miserável, mas agora já não devemos mais orar assim. Devemos agradecer a Deus, Senhor, muito obrigado pela salvação que Tu tem me concedido. Porque Deus já não enxerga mais falha em você. Quando Ele veio abrir os seus, Ele veio mostrar o seu plano de redenção durante as 7 eras. Foi para isso que Ele veio nos separar. Para isso que Deus tem separado um povo nesse tempo. Tem dito para um povo assim, ó, sai dela, povo meu. Sai dela, sai da onde? Das denominações, dos credos, e entra para a palavra. Amém. Que a palavra, ela é a verdade, é a verdadeira luz deste tempo. Aleluia, glória a Deus. Então nós estamos vivendo um tempo muito maravilhoso, um tempo glorioso. Porque esse tempo é o tempo aonde o Senhor Jesus Cristo, Ele se revela. Antes não sabiam, né, quem era Deus. Quem era Deus? Não sabia o nome de Deus. E hoje sabemos que o nome de Deus é Senhor Jesus Cristo. Que Pai, Filho e Espírito Santo são manifestações do nosso Deus. E muitos pensam assim, mas Jesus tinha o seu desejo. Deus também tinha o seu desejo. Deus queria que Jesus fosse para o Calvário, mas Jesus estava ali dizendo para Deus, Senhor, se possível afasta de mim esse cálice. Afasta de mim. Porque a carne não desejava ter aquele sofrimento ali. A carne não desejava. Por isso que Jesus estava clamando ao Pai. Mas o Espírito que estava nele desejava que ele fizesse aquela obra de perdão de pecados, que ele morresse ali na cruz, para poder salvar a humanidade, para salvar aqueles que são predestinados. Assim como eu sou um corpo físico, mas eu tenho um espírito que está em mim. Esse corpo físico, ele milita contra o meu espírito. Então por isso que parece que eu tenho 2 personalidades diferentes. Tem pessoas que dizem, não, mas Jesus tinha uma personalidade, Deus tinha outra, né? Porque Jesus não queria morrer, mas Deus desejava que ele morresse, e agradou fazer ele padecer. Então havia 2 pensamentos diferentes? Não, porque Deus era espírito, Jesus estava em forma de carne. Da mesma forma a Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca, e um milita contra o outro. Então por isso que muitos confundem, separam o filho do pai, né? Mas o próprio pai estava naquela carne ali. Deus não tinha carne, ele não era uma pessoa, ele era um espírito. Mas ele se manifestou através da pessoa de Jesus Cristo. Então aquele Jesus Cristo ali era um Deus em forma de carne. Aquele sangue que era vertido ali não era um sangue judeu, não era um sangue gentil, mas era o próprio sangue de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus reconciliou consigo mesmo o mundo. Porque isso é uma revelação, Deus se revelando, mostrando o centro da mensagem. E se o mensageiro desta era, ele mostra isso para nós, ele salienta que aquele Jeová do Velho Testamento é o Jesus do Novo Testamento. Isso é uma revelação perfeita, não há sombra de dúvida. Eu consigo enxergar essa separação, porque Jesus, ele não queria ir para o Calvário. Eu consigo enxergar desta forma. Então Deus era Pai na criação, né? Quando não havia, ele ocupava todo o espaço, não havia nada, como os irmãos já pregaram aqui, até que ele criou aquele halo de luz. E essa luz vem seguindo de geração em geração, apareceu para Moisés, apareceu para Paulo, apareceu para William Branham. E essa própria luz é que vai alumiar a nova Jerusalém. Amém. Aleluia. E essa nova Jerusalém foi o que Abraão começou a procurar. Depois que ele teve um encontro com Melquisedeque. E essa personagem Melquisedeque era algo que tinha um segredo que envolvia, porque também ninguém sabia o que se referia a esse Melquisedeque. Mas lá em Salmos capítulo 110 fala, né, que ele tinha uma genealogia, né, que ele tinha um sacerdócio,
né, esse sacerdócio seguiria adiante, né, e esse sumo sacerdote seria o próprio Jesus Cristo, né, que levou o seu sangue diante do altar de Deus, né, e quando ele viu Melquisedeque, a Bíblia não fala muito, né, mas quando ele viu Melquisedeque, ele começou a procurar uma cidade. Algo tocou nele, algo veio a ser revelado para ele, que havia uma cidade, no qual o construtor era Deus, que não era feito por mão de homem. Mas ele não tinha esse entendimento, ele achava que era uma cidade, né? Mas esta cidade hoje é cada um de nós que está sentado aqui. Nós somos mansões criadas por Deus. Aleluia! Nós estamos hoje num corpo emprestado, né? Um corpo no qual nós viemos neste mundo, um corpo emprestado pelo nosso pai, a nossa mãe, né? E nós viemos aqui, né? Temos este corpo aqui, mas existe uma mansão, que é um outro corpo, é um corpo celestial, né? E haverá também um outro corpo transitório, né? Que é esse corpo celestial, e depois um corpo glorificado, né? E esse corpo glorificado é o mesmo corpo que o Senhor Jesus Cristo tem. Esta é a mansão, por isso que Jesus diz, né, que eu vou preparar mansões. Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não tivesse assim, eu vos teria dito, vou nos preparar lugar, mas este lugar já está preparado. Há uma teofonia esperando para que nós possamos nos identificar, nos encontrar com ela. Louvado seja Deus. Então havia esse mistério, né? Abraão não sabia, né, o que ele estava procurando, né, mas isso foi guardado para ser revelado neste tempo. Foi guardado porque nós vamos receber um corpo incorruptível, um corpo que, se nós quisermos alimentar, nós vamos alimentar. Se nós não vamos precisar dormir, né? Se quiser viajar com a força do pensamento, nós vamos poder, né? Porque esse corpo é um corpo que não tem limites, é um corpo glorificado, assim como Jesus Cristo teve, né? A Bíblia diz assim: louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia! Então Deus tem feito essa separação para que nós possamos nos identificar com Ele hoje, né? Então não há mais segredos. Deus não tem mais segredos para revelar para a sua igreja, é porque Ele tem revelado todos os seus mistérios, né? E ali Ele veio revelar o seu novo nome nesse tempo, né? Ele veio revelar, né, a terceira puxada, o que seria. Isso está tudo nas mensagens, está tudo ali escondido, né? Porque aquilo ali teria que ficar entre linhas, para que a verdadeira igreja ela pudesse captar isso. Amém. Eu posso me lembrar, né, de uma passagem, né, que o irmão Branco foi para uma caçada, né, e ele disse que os irmãos já estavam caçando, e tinha cerca de 100 homens caçando, né, numa montanha, e ele foi, né, e ele tinha prometido que ele não iria mais caçar nada para ninguém. E muitos irmãos tinham pedido para ele: irmão Branco, se puder, caça um veado para mim, caça um servo para mim, né? E só que ele tinha feito uma promessa para Deus, que ele não iria mais caçar animais para ninguém. Era uma promessa que Deus que o irmão Branco tinha feito. Ele tinha essa promessa feita, esse juramento feito para Deus. E ele foi nessa montanha, né? E ali ele começou a subir a montanha. Ele estava, né, caçando, e foi comunicado que haveria uma tempestade de neve. E nessa tempestade de neve ia durar mais de 4 dias. Então ele começou a subir a montanha, e ele acabou se atrasando e se distanciando dos colegas dele, né? E acabou, essa tempestade começou a acontecer, né? E ele estava perdido. Ele ouviu uma voz que dizia para ele ir para um lugar contrário, né? E ele queria voltar para onde ele poderia encontrar os seus companheiros, e a voz dizia: vai. E ele começou a se perder,
Ele disse, mas não é aqui, mas será que Deus é? E esta voz que ele estava ouvindo, ele disse que era a mesma voz que sempre falou com ele. Ele disse, mas como é que Deus pode estar me levando para uma emboscada? Como é que Deus pode estar me levando para uma emboscada? Eu estou ouvindo esta voz e eu estou seguindo o contrário da onde eu deveria ir. E às vezes você ouve certas coisas e te leva para um lado contrário. As coisas começam a acontecer tudo o contrário que você imagina, o que você desejaria que acontecesse, e você não entende. E diz que começou a nevar e começou a vir um vento forte, né? E era uma neve pesada, grandes flocos de neve que estavam caindo, e já estavam a 2 polegadas de altura do chão. E a promessa pela previsão do tempo era que ia dar 6 metros de neve. Então ele iria morrer ali, não teria como ele sair dali. E aquela voz começou a falar com ele. Ele disse, mas esta voz que está falando comigo é aquela mesma voz que falou para mim criar esquilos. Então Deus disse para ele assim, ó, fala para a tempestade parar. Louvado seja Deus. E ele pegou e disse assim, tempestade, cessa, que durante 4 dias não tenha mais tempestade de neve, né, e que o sol volte a brilhar. E ele diz que em questão de 1 ou 2 momentos o sol raiou, e aquela neve começou a derreter. E ele se deparou e olhou assim, isso é a mesma coisa que tem acontecido quando Jesus Cristo estava manifestado aqui na terra. E ele fez aquela tempestade parar, os ventos parar, as ondas pararam ali para poupar os seus discípulos. Quando eles estavam assustados dentro do barco, a mesma voz tem falado comigo, as mesmas coisas têm acontecido. E ele diz que começou a olhar, né, na sua roupa, ela estava banhada com suas lágrimas que corriam pela sua barba. Ele estava com a sua barba crescida e as suas lágrimas correndo. Louvado seja Deus, porque a manifestação que estava acontecendo era aquela mesma manifestação que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Um Filho de Deus manifesto novamente. Agora isso não é somente para ele, porque agora existe um povo ungido também, que no seu devido tempo esta palavra falada, ela vai ter o seu efeito. Você vai passar por necessidades que você vai ter que dizer a palavra. E muitas vezes nos acovardamos, o diabo procura fazer algum barulho, dizer que você não é nada, que você está condenado. Você não está condenado, porque você foi chamado nesse tempo para ser separado. Você foi chamado para receber a plenitude da palavra. Essa palavra tem vida, essa palavra tem poder. Louvado seja Deus. Assim como o irmão Branham diz que lá na África ele não precisava orar pelos enfermos, somente a pregação da palavra as pessoas eram curadas. Pessoas se levantaram da cadeira de roda ouvindo apenas a palavra verdadeira. Ele não precisava colocar as mãos, gritar, repreender aquela enfermidade, porque quando as pessoas reconheciam que ali era Deus que estava falando, aquela atmosfera que estava ali era o próprio Deus, então Deus operava na vida daquelas pessoas. Louvado seja Deus. E ele disse que ele saiu daquela montanha, o sol estava raiando, ele chegou no posto de gasolina e ele comentou com o frentista assim, ó, o tempo está bem seco, né? Ele disse, pois é, a meteorologia tinha dito que ia chover neve 4 dias, e de uma hora para outra vinha aquela tempestade, e de uma hora para outra cessou. Diz que ele saiu do carro, ele se encostou na árvore e lágrimas corriam. Ele vinha caminhando no meio das matas depois, né, e ele ouvindo os pingos das suas lágrimas, né, nas folhas do mato, né, porque Deus estava operando na sua vida. E ele não sabia, porque Deus estava levando ele de um lado contrário. Às vezes Deus está te levando para um lado contrário. As coisas parecem que estão dando tudo errado. Confia nele.
vai encontrar descanso. Os teus problemas que você tem que parecem ser gigantes, isso aí vai se tornar em nada. Porque a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. Louvado seja Deus. E diz que ele continuou depois na caçada mais adiante. E ele estava lá. E ele viu ali dois veados e uma corça. E ele disse que eram animais bem gordos, animais bonitos. E ele estava com a sua arma. E ele disse: esses animais estão nas minhas mãos. E os irmãos têm pedido para mim levar esses animais. Até teve um irmão que pediu o dízimo e disse assim: irmão, se for caçar, traga para mim um servo. E os irmãos estavam pedindo para ele, mas ele tinha feito um propósito com Deus de não matar mais nada para ninguém. Ele disse assim: eu posso empurrar a caça em direção a eles, mas eu matar eu não posso mais. Então hoje, o profeta tem abrido a palavra, mas ele não pode matar essa caça, você tem que matar. Você tem que buscar nas escrituras e ver a revelação. Aleluia. Você tem que enxergar você mesmo ali dentro das escrituras. Você tem que se identificar com ela, porque ele não vai matar para você. Ele não vai te mostrar para você que é você, mas você tem que enxergar pela sua própria fé. Amém. Os irmãos estão entendendo? Pode dizer amém? Amém. Louvado seja Deus. Então ele estava ali, aqueles animais, e ele pensou. Ele desceu a arma do seu ombro. E daí ele pensou de novo: mas eu fiz uma aliança com Deus que eu não vou mais. Eu vou cumprir com a minha palavra. Agora vocês imaginam: devo atirar? Poderia vir esse pensamento: devo atirar? Não devo atirar? Ele tinha dois animais bem gordos. Ele disse: dois veados bem gordos, um casal de veados e um servo, uma corça. Mas aquela mesma voz que falou para ele parar a tempestade disse para ele assim: você se lembrou da promessa que você fez para mim? Daí ele: sim. Sim, Senhor, me lembrei. Da mesma forma, eu me lembrei da promessa que eu fiz para ti, que jamais eu te abandonarei. Louvado seja Deus. Que promessa. Deus tem te dito que jamais ele te abandonará. Você é um escolhido dele. Não se esqueça da promessa que ele fez. Louvado seja Deus. Porque ali o profeta, ele tinha toda a ocasião para fazer aquilo. E ele disse para aqueles animais: vão embora. E ele disse: eu estava com um casaco vermelho e um boné vermelho. E o vermelho afasta esse tipo de animais para longe. E ele falava: pode ir embora, vocês estão nas minhas mãos. Vocês estão nas minhas mãos, pode ir embora. E ele disse que quando ele olhou, os animais estavam mais perto ainda. E ele disse assim: ó, deve ser a atmosfera que está me circulando. Deus está presente aqui, por isso eles não estão com medo. Se os irmãos observarem como ele passou por provas, porque eu gosto de falar esses testemunhos que o profeta fez determinadas obras, porque isso me identifica, isso mostra, que aquele mesmo homem que veio, há 50 e poucos anos atrás, ele estava com aquela mesma unção, que quando Jesus de Nazaré estava na terra. Aleluia, glória a Deus. Aquela mesma unção está de volta hoje, agora derramada sobre a igreja, sobre a esposa. Nós não podemos pensar de maneira nenhuma que somos condenados. O diabo procura trabalhar na sua mente que você não tem poder, que você é uma gentinha covardada, mas é por isso que os santos anjos que estão no céu se movem. É por causa de cada um de vocês. Louvado seja Deus. E ele fez uma promessa, ele fez uma aliança. Esse arco celeste que o anjo forte tinha sobre a sua cabeça mostra uma aliança. É um pacto incondicional que ele fez. Não depende da sua obra, não é o que você faz,
mas você tem que aceitar a mensagem, você tem que viver essa mensagem. Então você poderá receber aquele grande galardão que nós estamos aguardando. Nós temos um penhor. O penhor que é a sua palavra. A herança veio que é a sua palavra, o selo de posse, mostrando que nós somos esses herdeiros. Louvado seja Deus. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos hoje. Então a mensagem hoje é a palavra de Deus fazendo separação. E nesse tempo, mais uma vez, Deus tem feito separação através da sua palavra. A sua palavra veio para nos santificar, para tirar nós de toda a mistura. E eu sou muito grato a isso, graças a Deus. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Eu convido os irmãos a colocar em pé, uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração. Quem tem alguma necessidade, tem algum pedido especial de oração, se quiser vir à frente, eu gostaria de fazer esse convite. Se você estava se sentindo que Deus não está preocupado com você, você acha que Deus tem te abandonado, Deus tem feito uma promessa, que Ele não te abandonará, que Ele está sempre presente na tua vida. Embora você muitas vezes pense que Deus Ele tem te abandonado, Ele tem te deixado, que Deus está lá no céu e você está aqui na terra, não. Deus está bem presente na sua vida. Deus, Ele se revelou para você através da sua palavra. E nesta noite Ele está aqui, esta mesma unção está aqui. Se você puder crer, basta a maneira que você olha as coisas. Se você olhar nos seus olhos da fé, você poderá enxergar. Se você conseguir colocar o seu rosto em outra dimensão, assim como aquele servo de Eliseu, aquele mancebo Geazi, que ele estava preocupado que vinha exércitos para buscar ele, daí Eliseu orou e pediu para que Deus mostrasse para ele que Deus estava com eles. E ele pôde ver ali milhares de anjos com cavalos, seus cavaleiros, e Deus ali com seus exércitos guardando ele. Então ele pôde olhar para o outro lado e enxergar isso. Se você puder olhar para o outro lado e enxergar que Deus Ele está bem perto de você, que Ele te ama, que Ele tem te redimido, Ele tem se revelado para você, você vai alcançar o objetivo que você tem procurado alcançar, que é fazer a vontade perfeita de Deus. Amém? Inclinando nossas cabeças e oramos. Senhor Deus e maravilhoso Pai, nos colocamos na Tua presença, Senhor. Nesta noite agradecendo, Deus, pela Tua maravilhosa palavra. O Senhor, somos tão pequenos, Senhor, mas podemos ver, Senhor, que tem se manifestado também, o Senhor, nesses dias, através das nossas vidas, Senhor, porque nós temos recebido a Tua mensagem. O Senhor tem nos separado para receber uma mensagem, assim como Jesus Cristo, quando estava manifestado em carne aqui na terra, Ele chegou ali e se apresentou para aquela mulher ali no poço, mas Ele teve que revelar os segredos dos seus corações. O Senhor, e ela pôde crer então, eis que o Messias está no nosso meio. Não era esse que a Bíblia tem prometido que viria para salvar a humanidade, para trazer perdão dos pecados, porque Jesus Cristo tinha discernido a sua vida, o Senhor, mas aquela tsunamita, o Senhor, ela não viu mais nada. O Senhor, ela viu aquele homem passando, ela não viu milagre nenhum, ele não discerniu nada da sua vida, o Senhor, mas ela pôde crer que ali era um homem de Deus. Louvado seja Deus. Eu também não pude ver, Senhor, o William Branham criando esquilos, eu não pude ver ele parando a tempestade, o Senhor, mas eu creio, Senhor, nessas promessas, e a Tua palavra diz: bem-aventurados são aqueles, o Senhor, que não viram, mas creram. Portanto, nesse tempo existe uma noiva preparada, que não chegou a ver essas coisas. Temos visto grandes sinais do nosso meio nesses dias, ó Senhor, mas esses grandes sinais que foi operado através do nosso profeta, nós não vimos.
mas nós cremos, Senhor, e sabemos, ó Deus, que foi Tu que fez todas essas coisas. Portanto, nesta noite, Senhor, se há alguém aqui neste altar, o Senhor que tem alguma necessidade, que Tu possa estender o Teu braço de misericórdia, Senhor, e suprir cada necessidade. Se há enfermidade, se alguém ainda necessita de uma libertação, necessita, Senhor, ter um grande entendimento, Senhor, da Tua palavra, que Tu possa abrir as suas mentes, que Tu possa abrir os seus corações. O Senhor, se tem alguém com o coração endurecido, que possa ser, Senhor, quebrantado os seus corações. Pai eterno, eu te peço e te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Gostaria